Bom dia a todos. É um novo prazer estar com vocês. Eu gostaria de informar preliminarmente que a partir da semana que vem vocês começam a receber as avaliações, ou seja, sexta-feira estou incluindo no Moodle as avaliações desta parte do programa, e esta avaliação tem que ser respondida também via Moodle até a sexta-feira sucessiva, subsequente. Ok, pessoal? Não deixem de analisar todo o material que foi entregue a vocês, inclusive as aulas do professor Guilherme, porque nossas questões podem estar envolvidas neste contexto. Desde já agradeço e já reitero a necessidade de que todos analisem com propriedade os conteúdos e, eventualmente, se tiverem alguma dúvida, por favor, me transmitam essas dúvidas via Moodle ou através do e-mail institucional. Desde já agradeço. Muito bem, pessoal. A aula de hoje vai tratar da parte final da questão relativa à cooperação internacional entre Estados. E, como dizíamos já naquele ensejo, a cooperação internacional, ela, na verdade, é uma tendência, é uma evidência de que o mundo precisa, necessita e tem intensa necessidade de intercomunicação entre todos os países. Todas as comunicações chamadas meramente burocráticas e as comunicações de natureza judicial, evidentemente, são comunicações que se espelham dentro da realidade vinculada à necessidade de cortesia e conveniência internacional para o prosseguimento dos ideais de justiça. Nós vimos lá, basicamente, que estas questões envolvendo as fórmulas de cooperação internacional se estabelecem através de auxílio direto, através de cartas rogatórias e também através de homologação de decisões estrangeiras, que, na verdade, é a nossa aula de hoje. Uma rápida retrospectiva daquilo que já falamos, lembrando a vocês que, por exemplo, o auxílio direto é aquela medida de transmissão de informações ou recepção de informações que, na verdade, se estabelecem dentro de um contexto de desnecessidade de intervenção judicial. Na verdade, não há nenhum ato judicialiforme ou judicial necessário para que o auxílio direto se formalize. Vimos mais que quem pratica os atos de auxílio direto são estruturalmente pessoas indicadas pelo chefe de Estado, que nós vamos chamar de auto-autoridade, e no Brasil essa auto-autoridade é o ministro da Justiça ou o Ministério da Justiça. Ou seja, é o Ministério da Justiça que tem a incumbência de receber e de transmitir informações entre Estados. Essas informações determinadas pelo auxílio direto, evidentemente, são informações meramente documentais, tais como informações sobre um processo findo, ou informações relativas à legislação nacional em determinado assunto, processos administrativos ou partes de processos administrativos, a coleta de provas procedida, a forma pela qual o inquérito policial foi proferido, enfim, todas essas medidas que não vão depender de uma decisão judicial, mas que são eminentemente documentais e burocráticas, são medidas que podem ser aplicadas, como o próprio termo diz, por auxílio direto dos nossos representantes, que, no caso, especificamente o Ministério da Justiça. Evidentemente que em outros países podem ser outros organismos, mas, na verdade, sempre com o mesmo termo de auto-autoridade, porque entre eles é que se incidem as questões pleiteadas de um Estado para o outro. Nós temos ainda que analisamos ainda na última aula a questão da carta rogatória. E como falamos da carta rogatória, nós
estabelecemos a regra de que ela está presa a decisões, agora sim, judiciais, de natureza, basicamente, de natureza intermediária, ou seja, necessários atos judiciais indispensáveis para a integração do processo. Ou seja, as citações, as intimações e as notificações, dentre outras, que são documentalmente necessárias para compor o processo, sob pena, inclusive, de nulidade. Vamos pegar o caso da citação, não há possibilidade de citação, senão através do método empreendido pelo sistema jurídico nacional. Todos os atos vinculados às cartas rogatórias, vocês sabem, eles são vinculados através de medidas que são trazidas ao nosso Estado e que são cumpridas indistintamente sempre por cartas rogatórias, certo? Sempre por cartas rogatórias. Não há outra fórmula de transmissão dessas informações. A inexistência de uma carta rogatória em cima dessas questões intermediárias, né, ou de decisões de natureza complementar e necessária ao andamento do processo, então, reitero, no Brasil são estruturalmente feitas mediante cartas rogatórias. A carta rogatória, na verdade, que nós também analisamos, ela se prende à análise pelo nosso Superior Tribunal de Justiça acerca da realidade, da promoção e da necessidade da prova, e essas cartas rogatórias, então, serão transmitidas ao STJ, ao Superior Tribunal de Justiça, organismo que, verdadeiramente, vai fazer a análise preliminar e apurada das condições trazidas ao nível formal relativamente à eficácia dessas cartas rogatórias. Formalmente, as exigências postas em relação às cartas rogatórias, elas estão contextualizadas no artigo 17 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Aquela leizinha que vem um pouco antes do livro 1 do Código Civil. Aquela leizinha, que são poucas páginas ali, ela vai trazer exatamente toda a forma da aplicação da lei brasileira. Por isso é tão importante, por isso que eu até digo a vocês, analisem o dispositivo dessas questões, porque esses dispositivos são muito importantes. Então, vamos nos concentrar aqui no artigo 17. O que ele diz? O artigo 17 está impondo que para a adaptação, a recepção das cartas rogatórias e posterior deferimento do exequatur que significa cumpra-se, na verdade, certo? O deferimento do exequatur, então, vai depender preliminarmente ou formalmente das seguintes exigências: respeito intrínseco à soberania nacional, aos bons costumes e à ordem pública brasileira. Estas são as condições básicas para a elaboração das cartas rogatórias. Repito, um cunho quase que subjetivo, mas um cunho de importância vital. Ora, nenhum documento externo pode adentrar no território nacional e sem uma devida análise da coerência daqueles documentos que foram pleiteados. Evidentemente, se uma carta rogatória violar a ordem pública constituída no Brasil, ela não será devidamente admitida. Se a mesma carta rogatória romper os princípios de soberania nacional, como, por exemplo, pretender a quebra do princípio federativo do Brasil, certo? Também não será admissível esta carta rogatória. E, finalmente, se houver ruptura ao princípio dos bons costumes, né, evidentemente também, como o caso, por exemplo, pretender a consolidação no Brasil da poligamia, né, que vincula-se como ato de violação aos bons costumes, evidentemente que nós estamos diante, pois, de impossibilidades formais de manutenção de uma concessão
do exequatur. Muito bem, a nossa aula de hoje vai tratar acerca de um último assunto vinculado à questão de cooperação internacional, que trata da homologação das decisões estrangeiras. A homologação das decisões estrangeiras, pessoal, ela, na verdade, é um princípio de boa convivência internacional. Todos os países do mundo acordam como princípio de dar seguimento a pedidos que envolvam um auxílio na elaboração de seus processos e que colaborem com a própria validade e eficácia de seus processos. Portanto, este princípio de convivência com a comunidade internacional, este princípio, na verdade, é um princípio intrínseco de todos os países. É claro, e já acabamos de nos referir acerca do artigo 17, que nessa análise da recepção desses documentos, nós vamos verificar da adaptação dele às condições locais do Estado em que venha a ser recebido. Tudo bem. Então, esse princípio de conveniência também se estabelece como um ideal de prosseguimento da justiça, e que a justiça se faça de qualquer modo e em qualquer lugar. Assim sendo, quando a lei brasileira autoriza a aplicação da lei estrangeira no Brasil, vejam, que é o princípio do direito internacional privado propriamente dito, quando se admite isso aqui no Brasil, nós não podemos, evidentemente, negar eficácia às decisões estrangeiras que aqui queiram, eventualmente, ter a sua eficácia comprovada e a sua execução garantida. Este é o princípio básico, certo? Ou seja, nós temos que dar eficácia àquela decisão estrangeira e, acima de tudo, estabelecermos o grau de adaptabilidade dentro do sistema jurídico brasileiro, certo? Afirmando, então, da possibilidade de homologação de decisões que também preencham certos requisitos, como as cartas rogatórias. Dentre eles, o mais importante, evidentemente, é o princípio constante do próprio artigo 17 da Lei de Introdução, que vai falar do respeito estrito à ordem pública, os bons costumes e a soberania nacional. Vejam bem, pessoal, quando se estabelece esse parâmetro, esse paralelo, nós estamos, na verdade, dando adaptabilidade ao provimento externo para que ele seja incorporado legitimamente na fórmula como funciona o poder judiciário brasileiro, na forma das disposições processuais e das disposições relativas a tratados internacionais que o Brasil tenha eventualmente ratificado. Assim sendo, nós estamos diante, então, da ideia de que a homologação da sentença estrangeira, ou melhor dito, das decisões estrangeiras, essa foi a alteração da lei, ou seja, todas as decisões devem ser homologadas, normalmente aquelas que têm efeito judicial, certo? Ou seja, elas devem necessariamente passar pelo crivo do Superior Tribunal de Justiça. Quem analisa no Superior Tribunal de Justiça a pretensão é sempre o presidente do STJ. A ele é encaminhado o pedido de homologação. Evidentemente, se essa homologação for impugnada ou nela for apresentada uma contestação, nós já mudamos o foco de competência dentro do próprio STJ e, neste caso, o processo será julgado pela Corte Especial do próprio Tribunal, do Superior Tribunal de Justiça. Pessoal, por certo que, além das exigências do artigo 17, vários documentos devem acompanhar o pedido de carta rogatória para que se processe, por exemplo, a respeitabilidade do ato judicial estrangeiro através da sua tradução juramentada para o vernáculo no português. Ou seja, todos os documentos emergentes de estados estrangeiros devem necessariamente ser traduzidos por tradutor juramentado.
e, posteriormente, ainda chancelada pelo cônsul brasileiro no exterior, certo? Ou seja, isso chama-se autenticação. A autenticação está estabelecendo os aspectos também formais da documentação, que tem que chegar ao juiz brasileiro e ao STJ, no primeiro momento, devidamente traduzido para que haja um entendimento completo acerca do provimento. Inclusive, se for o caso, com cópias da legislação respectiva ou de decisões outras que são elementos básicos para que os nossos juízes possam entender esta questão. Não esqueçam, e aqui é importante, assim como nas cartas rogatórias, na homologação de decisões estrangeiras, nós estamos diante de uma necessidade de não se analisar o mérito da questão posta. Eu não quero saber por que o juiz estrangeiro decidiu assim ou assado. Não interessa isso. O juiz estrangeiro decidiu dentro dos seus critérios de justiça, dentro do seu sistema legislativo e dentro das suas concepções subjetivas. Ora, se o juiz decide assim, se assim ele deliberou dentro do seu escopo de atuação e competência. E assim sendo, ele tendo competência específica, quanto ao mérito, não há possibilidade de se discutir, de defender-se ou impugnar qualquer ato meritório dentro do contexto que originou o pedido de homologação. Repito, o STJ não pode realizar a análise de mérito. Isto seria ferir um princípio básico do direito internacional, que é o dever de não intervenção em assuntos externos. A manifestação judicial não pode ser contestada, portanto, porque ela agiu dentro do seu campo de atividade. E dentro do seu campo de atividade, se estiver regularmente constituída, não há como, eventualmente, se querer pretender discutir o mérito. Todas as questões de mérito são discutidas na origem, e não ao ensejo da homologação da decisão, que vai se prender, na verdade, apenas e exclusivamente aos argumentos formais ditados pelo artigo 17 e também pelo artigo 15 da Lei de Introdução. Assim, o artigo 15 da Lei de Introdução, vejam bem, 15 e 17. O artigo 15 da Lei de Introdução e também o artigo 5º da Resolução número 9, que é o regimento interno do Superior Tribunal de Justiça, eles vão trazer à baila quais as exigências formais para que a sentença esta, a ser homologada, possa ser executada no Brasil. Vamos ver o conteúdo do artigo 15, pessoal. O artigo 15 diz assim: será executada no Brasil a sentença proferida no estrangeiro que reúna os seguintes requisitos. Ora, nós estamos positivando aqui o elenco, o rol das exigências formais trazidas pela legislação brasileira para que o STJ possa homologar. Qual é o primeiro argumento trazido? Que aquela decisão, objeto da homologação, certo? Tenha sido prolatada por juiz competente, tenha sido prolatada por um juiz competente, ou seja, quem é competente? Ora, à luz do direito brasileiro, nós já sabemos, porque analisamos nas primeiras aulas, que a competência judiciária se estabelece no Código de Processo Civil, né, artigos 20 e poucos lá, e essa competência estabelece-se dentro de dois aspectos. Ou a competência do juiz é concorrente com os juízes estrangeiros, ou seja, tanto o nacional quanto o estrangeiro podem julgar aquela questão, não há limitação de competências, quer dizer, cada um pode, e até concomitantemente podem ser julgados os mesmos feitos, porque a competência é extensa, e, por outro lado, a competência que se estabelece como exclusiva, né? Ou absoluta, ou seja, a competência exclusiva ou absoluta está estabelecendo que apenas o juiz brasileiro pode. E um exemplo, dentro do elenco colocado lá no Código de Processo,
Um exemplo, todas as ações relativas a bens situados, bens imóveis situados no Brasil. A disposição, ações envolvendo bens imóveis situados no Brasil, ela traz em seu contexto a ideia de que só o juiz brasileiro pode julgar. Aliás, esta premissa estabelecida pelo artigo 15, no item 1, na verdade, é uma premissa que vale a nível internacional. Todos os imóveis situados em determinados territórios invariavelmente serão julgados pelo juiz competente naquele território. E mais do que isso, depois veremos, quando estudarmos a questão da aplicação da lei no direito processual internacional, certo? A aplicação da lei, então, vejam, ela será estrita e restrita à ideia de que o julgador deva julgar dentro dos níveis de sua competência. Assim, o brasileiro, que só ele pode julgar uma ação envolvendo bem imóvel no Brasil, evidentemente que isso é um obstáculo para a homologação de decisões estrangeiras na qual o juiz prolator não era competente para o ato. O juiz alemão, por exemplo, pode ter deliberado, pode ter decidido julgar uma ação envolvendo bens imóveis situados no Brasil. Ora, se ele julgou uma ação nesta modalidade, e sabendo-se que nessa modalidade o STJ não vai homologar aquela decisão, porque o juiz era incompetente, certo? Evidentemente, não há outra fórmula de solução da questão, porque aquela decisão lá tomada pelo juiz alemão é uma decisão que, evidentemente, afronta o item 1 do artigo 15, e, assim sendo, é uma afronta que não permite a homologação e a eficácia da decisão dentro do Brasil. Logo, solução sine qua non é que a parte terá que promover novamente a ação no Brasil, através do juiz brasileiro e na forma da lei brasileira. Este é o princípio da territorialidade que envolve normalmente os bens móveis e imóveis. Ok? Muito bem. Então, entendido que o juiz não vai obter uma homologação de decisão se ele é incompetente, nós não podemos esquecer que, se a competência for concorrente, isso não incide. E, invariavelmente, todas as questões complementares que estão lá no início do dispositivo são disposições que, na verdade, relevam o que determinam que seja a decisão tomada ao nível de concorrência. Portanto, sendo concorrente, pode haver homologação. Só não pode haver homologação quando a competência for exclusiva. Muito bem. A segunda questão exigida, ou requisito exigido, é que tenham sido as partes citadas. Tenham sido citadas, ok? Eu estou aqui referindo, desculpem o telefone, eu estou aqui referindo, pessoal, que a citação como ato jurídico é um ato indispensável, certo? É um ato que deve corroborar-se como um ato envolvendo a própria validade do processo. Então, se isso refere-se à validade do processo, na verdade, eu estou impondo, né, uma necessidade básica de que a citação seja procedida na forma da lei do país em que ela será analisada. No Brasil, obrigatoriamente, as citações têm que ser procedidas via carta rogatória. No Brasil não se admite outra fórmula de citação, nem por AR, nem por correio, nenhuma outra forma. Se não houver a carta rogatória comprovadamente expedida, evidentemente que não haverá homologação da decisão. Então, nós temos um aspecto material e um aspecto formal. Né? Por outro lado, nós temos que verificar se, depois de citado, o réu foi revel ou incidiu em revelia por não ter contestado a medida. Ora, se isso ocorreu, a exigência da lei é que seja provado, seja certificado que o juiz, na verdade, não certificou a revelia ou se deixou de apresentar este documento
relativamente a tal certificação, o que determinaria, evidentemente, pessoal, também impossibilidade formal de poder-se homologar aquela decisão. Então, primeiro, proferida por juiz competente. Segundo, citação válida e certificação da revelia presente. Terceiro, ter passado em julgado na origem. Ora, eu não posso homologar uma decisão no Brasil se ela ainda está pendente de recurso. Toda decisão que venha a ser homologada, é uma decisão definitiva, na qual não cabe nenhuma outra forma de obstáculo ou impedimento. Portanto, transitada em julgada a decisão é questão de comprovação específica pelas partes, no sentido de dizer, de estabelecer que a inexistência de trânsito em julgado não vai permitir também, evidentemente, a homologação da decisão. Por outro lado, nós também temos que saber se aquela decisão, lá na origem, vamos imaginar, lá na Alemanha, se aquela decisão seria passível de ser executada lá no território alemão. Ela tem todos os requisitos para ser executada lá. Se estão presentes esses requisitos, este elemento tem que ser levado em consideração. Porque se, por exemplo, o juiz lá suspendeu a execução da sentença, como é um dos casos que nós vamos apresentar, evidentemente que essa sentença não pode ser executada, então ela não pode também ser homologada, ainda que haja uma sentença em suspensão. Ainda, qual é a outra importância fulcral para que se estabeleça a homologação? É o fato de que todos os documentos que acompanham uma ação de homologação de decisões, ela venha devidamente instruída, certo? Através de uma tradução juramentada por intérprete de lei. Ou seja, tradutor que goza do princípio de fé pública. Todos os documentos que venham para a homologação devem vir devidamente traduzidos no vernáculo da língua local, para que estes possam, então, serem imediatamente conhecidos pelos juízes que analisarão a questão lá no STJ, ou os juízes inferiores que, eventualmente, irão cumprir a medida se for necessário. Então, nós temos esses requisitos e, obviamente, que com isso nós conseguimos homologar a sentença, certo? Porque foram preenchidos os requisitos legais inerentes ao pedido. Eu vou pedir só um minutinho, pessoal, por favor. Muito obrigado, pessoal. Desculpe pela demora. Contratempo, estamos sozinhos aqui agora, então qualquer coisa eu tenho que atender. Bom, vamos lá. Então, vejam, pessoal. Anteriormente à reforma do Código de Processo, havia um dispositivo do artigo 15, mais propriamente da lei de introdução, que dizia assim, não dependem de homologação as sentenças meramente declaratórias do estado das pessoas. Não dependem de homologação. O quê? Decisões sobre ações envolvendo o estado das pessoas. Ou seja, estado solteiro, casado, divorciado, separado. Ou seja, o estado pessoal do ser humano, e aqui, estritamente, nós estamos nos referindo basicamente à questão do divórcio. Anteriormente, o divórcio, à luz do antigo Código, não admitia ou não necessitava, para ter eficácia, de uma decisão que viesse a homologar essa decisão. A eficácia era imediata, era plena. Mas vejam bem, aí começaram a surgir algumas resistências no STJ, mas esse divórcio alegado aqui é o divórcio
consensual, amigável, ou é o divórcio litigioso? É óbvio que, no caso de divórcio litigioso, nós temos que analisar isso sob um outro prisma, porque ele constitui-se em vários efeitos. Podem ser sobre guarda de menores, pode ser sobre pensão alimentícia, etc., etc. e tal. Então, vejam, essas questões envolvendo, então, o divórcio litigioso, na verdade, foi revisto e se estabeleceu apenas a exceção de que não seria necessária homologação para um caso apenas, para o divórcio amigável. Este tem plena eficácia no país, à medida em que, por si só, ele já traz consigo os efeitos correspondentes, desde que, claro, estejam respeitadas aquelas 3 diretrizes básicas: respeito à ordem pública, bons costumes e soberania nacional. Ok? Então, não há necessidade nenhuma de que estes documentos sejam estabelecidos dentro do sistema de que não haveria mais homologação de divórcio, como dizia o parágrafo único do artigo 15 da Lei de Introdução, à medida em que isso foi alterado, ou seja, o parágrafo único foi revogado. Muito bem, pessoal. Por seu lado, o artigo 17, ao falar de soberania nacional, ordem pública e bons costumes, o que ele traduz? Ele traduz o seguinte: as leis, os atos e sentenças de outro país, bem como quaisquer declarações de vontade, não terão eficácia no Brasil se ofenderem a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes. Ora, essa disposição está estabelecendo que todo ato jurídico emanado no estrangeiro, leis, atos judiciais ou judicialiformes, sentenças judiciais e quaisquer declarações de vontade, como escrituras, como testamento, como outros documentos, eles só devem, para eficácia plena, ter que se adaptar aos princípios do tripé relativo às exigências de natureza formal: bons costumes, soberania e ordem pública. Ok? Muito bem. Contextualmente, então, pessoal, nós temos que analisar que essas questões elas estão limitando a ideia de que, para homologação, devem estar preenchidos os requisitos do artigo 15, do artigo 17 e também do artigo 5º da resolução número 9. Esta resolução número 9, na verdade, ela antecedeu a própria nova redação do regimento interno do STJ. E o que se dizia nesse artigo 5º? Este artigo 5º, na verdade, é praticamente uma cópia estrutural daquilo que foi, de fato, contemplado lá no artigo 15. Olha aqui. Constitui requisitos indispensáveis à homologação da sentença estrangeira, que já mudaríamos para decisões estrangeiras, né? 1. Haver sido proferida por autoridade competente. Reiteração. 2. Terem sido as partes citadas. Ou haver-se decretada a revelia. Ou legalmente verificada a revelia. Cópia. 3. Ter transitado em julgado. Cópia. 4. Estar autenticado pelo cônsul brasileiro e acompanhada de tradução por tradutor oficial e juramentado no Brasil. A tradução juramentada já estava prevista no artigo 15, mas agora eles incluíram a autenticação do cônsul brasileiro, ou seja, a chamada consularização, a chancela consular, para que os documentos tenham validade e eficácia no Brasil. Porque passou a se discutir um pouco relativamente à fé pública do intérprete. Então, a chancela consular veio dar validade e eficácia plena aos documentos que provêm do Estado estrangeiro. Bom, ainda nessas circunstâncias, é bom relembrá-los que
quando se fala em homologação de decisões estrangeiras, nós estamos alterando o anterior título que era posto no CPC, que se estabelecia como homologação de sentenças estrangeiras. E eu gostaria de referir a vocês que tanto sentenças, que são judiciais, como outras decisões que não são judiciais, mas que têm um efeito jurisdicional, como se direito fosse no Brasil, evidentemente devem ser também homologadas. Todas as decisões com efeito jurisdicional. Ok? E aqui eu tenho, por exemplo, um exemplo bem interessante, onde a Corte Especial do STJ tratava da homologação de um ato administrativo alemão. Veja, um ato emanado de órgão administrativo e não judicial. E sabe o que este ato administrativo fez? Ele simplesmente homologou um acordo de guarda compartilhada entre pais em relação aos filhos. Olha, a homologação ou a elaboração de uma homologação de guarda compartilhada, ela pode, no sistema europeu, ou mais especificamente alemão, ser fórmula de agir dentro da sua sistemática legislativa. Não obstante, para que ela seja homologada no Brasil, tratando-se como se trata de guarda compartilhada, matéria de direito de família, evidentemente que ela deverá ser homologada, porque ela vai ser depois executada pelo sistema judiciário ou de forma jurisdicional. Então, é por isso que se estabelece este parâmetro. No mesmo sentido, os chamados laudos arbitrais. Quando se fala em laudo arbitral, certo? Nós estamos falando de decisões facultativas estabelecidas às partes, certo? Para que possam se refugar, digamos, do sistema judiciário e que possam obter, eventualmente, um sistema mais célere, mais favorável, mais adequado aos interesses que envolve. De qualquer sorte, nós temos que entender que esses laudos arbitrais já estavam previstos no próprio Código de Processo Civil, quando se tratava de arguir que estes códigos eram, na verdade, ele era, na verdade, um ato que dependeria, certo, de uma execução posterior, e por isso ele foi arrolado como documento judicial, como título judicial para efeitos de execução. Ele já estava arrolado lá. Então, vejam, além disto, né, no que concerne aos demais requisitos para homologação, as sentenças estrangeiras e na forma do artigo 5º foram preservados vários deles, né? Então, assim, vejam, competência do juiz, citação válida, babá. Bom, pessoal, uma reflexão importante. Eu questionaria vocês como é que se procede, então, afinal de contas, a homologação. Bom, a homologação é um ato emanado da parte que pretende dar eficácia a este ato diante, por exemplo, do direito brasileiro, e para isso ela precisa formalizar um processo. Porque toda homologação é precedida de uma ação de homologação de decisões. Esta ação vai ser encaminhada ao STJ, eis que devidamente estariam presentes todos estes requisitos. Repito, desculpem a insistência. Respeito à soberania nacional, aos bons costumes e à ordem pública. Artigo 17. Depois, ação proferida por juiz competente, citação válida e revelia certificada. Trânsito em julgado na origem e presença das formalidades necessárias para a execução na origem. Depois, intérprete que tenha fé pública e a chancela consular. Também são requisitos. Tudo isso está, na verdade, sendo objeto de análise do presidente do STJ, ou se for uma ação que foi contestada ou eventualmente impugnada,
ela será de competência da Corte Especial. A Corte Especial, então, eventualmente, que tenha como competência essa medida, vai ter que analisar todas as questões e, a partir disso, verificados os preenchimentos de todos os requisitos legais, é que nós vamos condicionar a homologação. Esta homologação, por outro lado, não esqueçam, ela será procedida no foro da Justiça Federal do local em que há que se cumprir a decisão trazida pela carta rogatória, né? Por exemplo, no caso de citação do réu, se o réu reside em Porto Alegre, a Justiça Federal de Porto Alegre. No caso de homologação que deva ter eficácia para efeitos de execução, a execução será procedida perante a Justiça Federal do local em que o ato precisa ter a sua eficácia decretada. E assim por diante. Nós estamos, portanto, diante de uma evidência solar de que todos estes atos judiciais, ou extrajudiciais, só um minutinho de novo isso aqui, que todos os atos judiciais ou extrajudiciais, eles devam sofrer uma ressalva básica de alguns casos que eu pensei e que eu gostaria de levar a vocês, e que, se vocês me permitirem, eu vou me manifestar acerca dele agora, e vou também juntar ao Moodle, certo? Para que vocês tenham estes documentos devidamente em mãos. Só um minutinho. Bom, o que eu gostaria de ressaltar, e é uma coisa que eu me esqueci, pessoal, é que o artigo, que no Código de Processo Civil, a matéria relativa à homologação da sentença judicial, das decisões ainda que não judiciais, e que o cumprimento da carta rogatória deva ser deferida e aplicada exatamente no contexto das regras estabelecidas pelos artigos 960 e 965 do CPC, certo? Quando vocês forem analisar essas questões, carta rogatória e homologação de decisões estrangeiras, busquem concentrar a sua análise no artigo 960, 965, que todos eles são bem ilustrativos acerca deste assunto. De qualquer maneira, aqui eu estou revisando com vocês. Eu estou procurando aqui no meu outro computador, onde é que eu coloquei isso. Só um minutinho. Bueno, esses dispositivos, eu vou deixar que vocês leiam, porque eles são muito claros, eles, na verdade, estão repetindo tudo que foi dito aqui. Eles estão, inclusive, insistindo no artigo 17, estão insistindo no artigo 15, eles falam da resolução número 9, eles falam acerca da implementação de uma necessária revisão pelo STJ, eles falam de toda a sistemática de processamento das rogatórias e da homologação, e, portanto, eles são os elementos básicos para a análise da nossa avaliação, que, repito, será entregue para vocês a partir do Moodle na semana que vem. Vocês terão este material no Moodle para responder e terão o prazo de uma semana, é um tipo questionário, uma semana, para que eles sejam devidamente entregues ao professor para a devida avaliação, ok? Eu perguntaria, pessoal, porque eu estou com esse material complementar que eu não estou localizando, mas eu mando pelo Moodle para vocês, certo?
Este material complementar, ele, na verdade, é a casuística de vários casos, envolvendo, por exemplo, uma decisão do Vaticano que deu a dissolução de um casamento, se ele precisa ser homologado. A decisão de uma mãe que, na verdade, usava argumentos falaciosos para poder obter a guarda dos filhos. A questão relativa a um árbitro que, na verdade, desenvolvia atividade de corrupção, a atitude relativa ao meio ambiente, a atitude relativa a outros casos que são interessantes e que são fórmulas de adaptação, porque eu preferi, em vez de trazer o acórdão propriamente, esclarecê-lo dentro deste contexto, trazendo quem é o ministro, como é que foi feito, como é que ele analisou o processo. Este material também chegará à mão de vocês, com toda certeza, pessoal. Ok? Bom, eu estou vendo aqui presente apenas o Vitor Pinto Guest, né? Então, eu perguntaria, Vitor, tem alguma pergunta? Bom, seja como for, eu fico à disposição de vocês através do Moodle, eu fico à disposição de vocês através do site, do nosso e-mail institucional, e espero, sinceramente, que vocês me questionem sobre eventuais dúvidas e me perguntem como é que estão aproveitando essas aulas, se elas estão sendo frutíferas. Eu estou juntando, então, no data de hoje, não só este vídeo, como estou juntando um documento formal acerca destas questões envolvendo o Superior Tribunal de Justiça e seus julgamentos de decisões estrangeiras. Ok? Muito obrigado e até a próxima aula.